Amém. Caríssimos irmãos e irmãs inscritos no canal, os não inscritos também, quero desejar a saudação a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na santa paz de Deus, e na graça e paz. Aqui não se trata de falar de religião, mas aqui nós vamos falar de Jesus Cristo, a cabeça da igreja. O que é a igreja? Muitos têm uma concepção a respeito de igreja, um pensamento, e na verdade a igreja é um ajuntamento de pessoas, já desde o início dos séculos cristãos, do início do cristianismo, do início daqueles que serviam a Jesus Cristo, já existia uma igreja, que era o povo que seguia o Senhor, que muitas das vezes se encontravam na beira das praias, no mar da Galileia, debaixo das árvores, ou até mesmo em casas, mas já eram chamadas de igreja, já desde o tempo do apóstolo Paulo também. Quando se fala de igreja, muitos pensam em prédios, em templos, sendo que templo, irmão, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, já repeti isso várias vezes, mas o templo é o nosso coração. Logicamente que existe lugares que há muitas pessoas e que fazem parte de uma comunidade e precisa então ter ali uma casa de oração para reunir o povo, para que o povo possa junto confraternizar e louvar a Deus. Mas o conceito não são as paredes nem a instituição. O conceito de igreja é o ajuntamento de um povo, de uma mesma fé. Alguém pode dizer, mas por que Paulo disse então, não deixai a vossa comum congregação como é de costume de alguns? Ora, irmãos, se nós observarmos o texto, nós vamos ver que Paulo escrevia exclusivamente para os hebreus. No princípio do cristianismo, muitos hebreus achavam ainda que tinham que se circuncidar, conforme a lei mosaica, que tinha que fazer alguns rituais, mesmo sendo cristãos, e muitos deixavam de se congregar da maneira comum que Paulo havia ensinado e começavam a congregar, quer dizer, se reunir junto com outros de uma outra forma, usando, vamos dizer assim, uma mistura de judaísmo com cristianismo. Então Paulo disse, não deixai a vossa comum congregação. Quando fala congregação, fala reunião. Não deixai a vossa comum reunião, a reunião que vocês já aprenderam. Não quer dizer comum de uma igreja para outra, irmãos. Isso é uma interpretação errônea que muitos têm. Estando em Cristo Jesus, nós sempre estaremos reunidos numa unidade de fé. Por falar nisso, nós vamos falar da fé hoje aqui. Perdoe que eu estou um pouco resfriado. Aqui na leitura das Sagradas Escrituras, nós vamos ler com a ajuda de Deus no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se os irmãos ou irmãs estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz e aquentai-vos, fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, dentro desse conceito, dessa explicação, como nós acabamos de ler, nós entendemos que a fé, é lógico que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Quando nós temos uma fé que não é em Cristo Jesus, as obras da nossa fé, ou a nossa própria fé, é morta. Por quê? Porque não cremos em Cristo Jesus.
Tem muitas pessoas que creem em outras coisas e têm obras boas. Conheço muitas pessoas que creem, não vou citar nomes de coisas aqui, mas tem pessoas que creem em até outras entidades que aprenderam a crer naquilo desde pequeno, mas você vai ver as obras dela. Às vezes ela pratica caridade, tudo, faz, ou melhor, pratica boas obras, ajuda as pessoas. Às vezes é uma pessoa até que não tem nada de mácula, no sentido de praticar algumas coisas boas. Mas se ela não estiver ligada em Cristo Jesus, as suas obras, a sua fé, ela é morta, porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé e pelas obras de Cristo na cruz. Quando fala que a fé sem obras é morta, quer dizer que se nós não tivermos fé em Cristo Jesus, tudo que nós fizermos não vale. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus para que haja vida na nossa fé e vida nas obras que nós praticarmos. Porque através da cruz, da obra da cruz, do sacrifício da cruz, é que foi nos dado a demonstração da obra do amor. E essa demonstração de obra de amor foi manifesta através da fé também, porque pela fé nós cremos. Por isso que a palavra de Deus diz assim: todo aquele que crer, para crer precisa ter fé. Todo aquele que crer e for batizado, não diz todo aquele que for batizado e crer, mas disse todo aquele que crer. Quer dizer que a fé tem que estar depositado naquele em quem nós cremos. Em quem você crê? O Senhor Jesus, no crucificado, que saiu da cruz e que ressuscitou no terceiro dia e hoje está à destra de Deus Pai. Isso dá vida. E quando você pratica a fé com esta obra de salvação na tua vida, as tuas obras elas vão sendo aperfeiçoadas. Porque muitas das vezes nós, irmãos, não temos obras. Eu não vou ser salvo porque eu ajudei esse ou aquele, não. Eu vou ser salvo sim, porque eu fiz o bem. Porém, o bem que eu fiz foi Cristo que fez em mim. Quando nós negamos de fazer o bem para alguém, nós estamos negando a obra de Cristo na cruz. Porque Cristo Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, estarmos unidos no mesmo espírito, na mesma comunhão. E aqui ele disse, se eu olhar para um irmão e para uma irmã e ver que ele está nu ou com falta de mantimento cotidiano e dizer, Deus te abençoe, Deus vai estar contigo, eu não estou falando nada errado, é verdade. Mas se eu tiver condições, ou se eu puder ajudar aquela pessoa, ou puder fazer um esforço, um movimento, porque nós todos podemos fazer isso, basta nós estarmos ligados com as obras de Cristo, aquela obra da cruz. Às vezes você não tem, mas às vezes você pede para outro ajudar. Não é errado você pedir para ajudar alguém, não é errado. Muitos acham que não, nós temos que orar e esperar. Irmãos, nós temos que orar e agir. É lógico que tem momentos que Deus interage. Há momentos, não vou dizer que não, eu sou testemunha disso, que eu só orei e não pude agir, porque era ao meu próprio favor. Como é que eu ia pedir alguma coisa para mim mesmo? Eu só poderia pedir oração. Mas quando a gente pede oração, automaticamente a pessoa que tem Cristo Jesus, ela vai orar, e se ela está ligada com Cristo por aquela obra da cruz, ela vai sentir a necessidade do seu irmão. Por isso que o Senhor Jesus falou, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. E nós vamos dizer, mas para que nós fizemos isto? Quando fizeste a um dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. Então isso faz uma junção, irmão, entre a obra da cruz e a nossa fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Está escrito lá em aos Efésios, salvo erro, capítulo 2, eu não me lembro, ou capítulo 2 ou capítulo 6. Aos Efésios, eu vou dar uma olhada aqui, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem vem das obras para que ninguém se glorie. Mas que obras é essa que ele está falando?
das obras pessoais nossa. Mas aqui já está dizendo outra coisa. Aqui está dizendo que a fé sem obras para nada aproveita. Ora, então parece que contradiz um texto com o outro. Basta você interpretar o que você está lendo. Aqui está falando das obras, que a fé sem obras é morta. Por quê? Se a pessoa não estiver ligado em Cristo, que é a verdadeira obra de Cristo na cruz, a sua fé, ela se torna morta, porque ele não crê em Jesus Cristo. Ele crê lá em outro Deus, em outro santo, em outra coisa. Então não adianta, ele pode até estar fazendo bem, mas a fé dele continua morta, porque ele não está crendo na vida, que é Cristo. Cristo é a vida. Quando ele passa a ser realmente um crente, não crente no sentido de crer em alguma coisa, porque todos creem em alguma coisa, mas quando ele passa a ser cristão verdadeiro, ele começa a participar das obras da cruz. E são estas obras, irmãos, que aqui fala, bendito é o nome santo do Senhor, que nós temos que ter, as obras da cruz, não as nossas obras. Quais são as obras da cruz em nós? Quando nós manifestamos o amor, a misericórdia, crendo em Jesus Cristo. É nele, foi ele e através dele, ele é a verdadeira caridade. Por isso que lá em 13 de aos Coríntios, onde fala sobre a caridade, se eu não salvo erro, é 1 aos Coríntios, diz assim: a caridade é perfeita, não suspeita mal, não folga com leviandade, mas folga com a justiça, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, mas só permanecerá a caridade. É esta a obra de Cristo em nós. É nesta obra que nós temos que estar com a nossa fé depositada. Por isso que nós alcançamos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas se essa fé não for colocada em Cristo Jesus, ela é morta. Tem pessoas que têm fé que se explodirem o seu corpo, é verdade, eles vão entrar no céu. Se eles matarem quanto mais pessoas que não são da religião deles, eles acreditam que vão para o céu e que vão ter não sei quantas virgens. Eu não vou falar o nome aqui dessa denominação maligna, entende, irmãos? Mas você já sabe de qual é que eu estou falando. Porém, irmãos, eu não estou aqui criticando e nem citando nomes, mas para aquele que é um bom entendedor e conhece as Escrituras, isso já basta. Eu não sou nenhum historiador, irmão. Estou pregando a palavra de Deus naquilo que Deus me dá de entender. Pelo Espírito Santo, que a nossa fé seja depositada em Jesus Cristo e as nossas obras serão frutíferas, não porque não são nossas, são as obras de Cristo em nós. Por isso, irmãos, nós não podemos, quem tem Cristo verdadeiramente, não pode dizer só por irmão, ó, Deus te abençoe, Deus vai te ajudar, Deus vai suprir, ora a Deus, espera lá que Deus vai mandar um anjo do céu com uma bandeja na mão. Tudo bem, Deus pode fazer tudo isso. Jamais, irmãos, eu desacreditarei nessas coisas, jamais desacreditarei na revelação, jamais desacreditarei na profecia de Deus. Porém, irmãos, quando está ao nosso alcance de fazer, por que retemos as nossas mãos? Por que encolhemos as mãos e falamos assim, vai orar a Deus que Deus prepara? Deus já preparou, Deus já mandou você lá, Deus já tocou no teu coração. Você não faz porque você tem medo de colocar a mão no seu bolso. Então, irmãos, tenhamos entendimento. Está escrito aqui. Mas dirá alguém, no versículo 7 em diante, se assim também a fé, se não tiver obras, é morta. E é morta em si mesma. Quer dizer, até aquele que tem a fé em Cristo, se ele não manifestar as obras de Cristo, também a fé dele não adiantou nada, ele não creu em Cristo. Porque quem crê em Cristo faz o que Cristo ensinou, obedece a Cristo, ao Senhor Jesus. E o que ele ensinou? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ele falou para o inimigo, irmão, não inimigo espiritual, para aquele que muitas das vezes vem contra nós. Se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Não foi eu que falei isso, foi o Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós sejamos espirituais e entendamos que Deus, Ele quer de nós que nós praticamos estas coisas. Não sejamos como ouvintes apenas, ou não só como pregadores. Cada um de nós sabe aonde estão as nossas condições.
Às vezes você não tem condição financeira para ajudar de alguma forma, mas você tem 2 joelhos para orar, ou você tem uma boca para até poder dividir a necessidade com os outros. E saiba com quem divide, irmão, porque tem pessoas que infelizmente estão dentro de uma entidade religiosa, mas não são pessoas realmente que estão ligadas em Cristo. Não é porque estão dentro de uma denominação que vai trazer a salvação para alguém. Às vezes, dentro daquela denominação, ao invés de haver um sigilo ou de haver uma comunhão íntima entre o irmão e o outro para poder que as coisas sejam feitas realmente, as coisas do amor, para não envergonhar o próximo, eles preferem que a trombeta seja tocada para mostrar diante de todos. Porém, irmãos, há momentos que temos que alarmar, há momentos que temos que clamar, há momentos que temos que fazer com que muitos que estão dormindo, irmãos, em camas de rei, vamos dizer assim, lembre-se daqueles que estão dormindo no chão. E muitas das vezes aqueles que estão dormindo em camas de rei não estão nem preocupados com os outros. E dizem que são cristãos, mas são cristãos, mas não tem nenhum tipo de obra de Cristo nele. O verdadeiro cristão manifesta a obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? A obra do amor, da misericórdia, do perdão, a obra da cruz. O Senhor Jesus morreu, não foi para os santos, ele morreu para todos, porque todos estavam no pecado. Se o Senhor Jesus fosse escolher por quem ele morreria, ele não escolheu, ele deu a vida por todos. E ainda disse, vinde a mim todos os que estáis. Ele não falou, vinde a mim só aqueles que são bonzinhos, aqueles que praticam o bem. Não, ele falou, vinde a mim todos. E quando ele multiplicou o pão no deserto, ele não multiplicou, ele não falou, separa os pecadores para cá, separa os adúlteros para lá, separa os hipócritas para cá, e vem aqui para mim só aqueles que são melhorzinho, assim, que tem umas obras melhorzinhas, que só para esses que vai ter pão, para os outros podem ir embora. Não, ele multiplicou para todos, ele não questionou nada. O Senhor Jesus foi e sempre será um exemplo para nós. Nós não devemos olhar para homens, exemplificar a nossa fé. Muitas das vezes até podemos olhar para alguém e ver naquela pessoa uma qualidade cristã, mas não podemos ficar baseados em fundamentos humanos, ideologias humanas, doutrinas que nos reprimem a fazer o bem. Ah, não pode fazer isso para aquele, nós já vamos resolver. Irmão, ninguém é dono de nada. Deus é dono de tudo. Só Deus é que pode nos fazer sentir alguma coisa. Ah, mas você vai fazer alguma coisa para aquele, ele vai fazer mal. Problema dele, ele que vai dar conta diante de Deus. Você faça o bem, irmão. Não importa que aquele que você... Se o seu coração fechar, é uma coisa. Aí é você e Deus. Eu não sei, eu não conheço o teu coração. Mas não deixe de fazer e de praticar o amor. Ainda que você seja julgado por isso, pelos homens, mas por Deus você não será julgado. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, já peca. Então que hoje essa palavra que Deus está me dando te ensine a fazer o bem, te ensine a amar. Quando você puder fazer alguma coisa por alguém, seja lá ele quem for. Ah não, vou fazer porque é da minha instituição, vou fazer porque é meu amigo, vou fazer porque é meu vizinho, porque é meu parente. Não, faça sem olhar a quem. Faça como você estivesse fazendo para o Senhor. Aquele nazireu que ajudou o Senhor a carregar a cruz. Ele foi e carregou a cruz com bastante capricho, ajudou o Senhor. Mal sabia ele que ele estava colocando os ombros debaixo da cruz do Salvador do mundo. E muitas das vezes, irmão e também irmã, você não compreende. Quando você dá um copo d'água para um dos pequeninos do Senhor, você está dando para o próprio Senhor. Não é pregar que vai salvar. Não é estar em cima de um púlpito de uma igreja muito bonita, materialmente falando, de um prédio, vamos dizer assim.
minha concepção de igreja é outra, mas tudo bem. Eu considero a igreja como uma casa de oração, não como uma igreja. A igreja somos nós que se reunimos dentro da casa de oração. Então, irmãos, cada um considere como quiser. Porém, uma coisa eu tenho a dizer. Muitos estão em lugares elevados e julgam os outros pelas suas necessidades e às vezes fazem e depois ficam falando. Se for para você fazer o bem para alguém, para depois você ficar falando mal pelas costas, é melhor você não fazer, irmão. Porque Deus vai te cobrar, com certeza. Deus não é um Deus de maldade, mas Deus não se agrada que faça as coisas e depois fique falando, eu fiz, mas aquele irmão é assim, aquela irmã é assim. Não, faça e esqueça. Porque alguém fez por você e esqueceu. Não esqueceu de você, mas esqueceu do teu pecado. Esqueceu da tua maldade. Perdoou você de verdade. E deu uma oportunidade para você. Mesmo você não sendo merecedor. Porque não foi por mérito, mas foi por misericórdia. É a misericórdia que nos salva. Não é apenas, se eu for fiel até a morte. Quem é fiel, irmãos? Quem nunca contou uma mentira? Eu nunca contei. Você já está mentindo. Sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se uma pessoa tem 10 filhos, ele tem um filho lá de 1 ano de idade. Mas só tem 1 ano, mas é filho dele. É pequenininho, mas é filho dele. Foi uma mentirinha, mas é filho do diabo também. Então, se nós formos olhar por esse ângulo, irmãos, ninguém vai se salvar. Mas só olhando pela ótica da cruz, nós vamos encontrar um nome: Jesus Cristo, a misericórdia, a obra da cruz, que morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna. Levanta a tua cabeça, irmã, seja firme. Espalhe essa mensagem desse canal de evangelismo, irmão Raul Simões. O Senhor te abençoará. Essa é a palavra. Deus seja glorificado. Irmãos, eu sinto de fazer uma oração rapidamente por uma necessidade ali no Brasil e por alguns irmãos. Nosso Deus e Pai, foi pregada a Tua palavra e agora eu quero apresentar, Senhor, todos os irmãos que ouvirem este vídeo, aqueles também, Senhor, que estão em necessidade, como aquela senhora lá no Brasil, Dona Vânia, a senhora Sheila, que pediu oração, Senhor, porque estão passando por momentos difíceis por causa dessa pandemia, outros irmãos e também irmãs de outros lugares, de outros países. Senhor, toma nas tuas mãos e faz uma obra de libertação. Graça nós te damos por tudo, Senhor. Não falaremos muito, mas essas poucas palavras, eu tenho certeza que atingirão o reino da tua glória. As demais necessidades, tu conheces. Nós não vamos citar nomes de um por um, porque o vídeo já se alongou. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, te damos graça, que Ele é bendito e consagrado para sempre. Amém e amém. Sinto de fazer assim, meus queridos irmãos. Oremos uns pelos outros. Praticamos o amor no tempo e fora do tempo. Sejamos espirituais. Olhamos através da ótica de Cristo, da visão de Cristo. E nós veremos sempre que aquele que está do outro lado é maior do que nós. E sejamos espirituais para entender que nenhum de nós somos nada. E que um dia todos nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Teremos que estar diante de Deus e não vamos ser salvos porque éramos bonzinhos ou porque éramos santinhos, não. Sim, seremos salvos com a ajuda de Deus pela misericórdia de Cristo na cruz, pela obra da cruz. Quando a nossa fé está depositada na cruz, em Cristo Jesus, que ressuscitou. Quando eu digo cruz, não era uma cruz de madeira. É o Senhor Jesus que saiu da cruz e ressuscitou e subiu ao céu. Quando nele está a nossa fé, o Eterno nos guardará e nos protegerá, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus que vos abençoe e que seja o dia feliz e de paz para todos vós. Amém.